Mensagem da Palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versos 32. Santa Palavra do Senhor assim se expressa. Então foram a um lugar chamado Getsemane ou Getsemane, e ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele lhes disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, os achou dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem, porque para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Querido ouvinte da Palavra do Senhor, a noite mais longa é a reflexão breve que eu quero vos trazer nesta manhã. Quantos de nós já não tiveram uma noite daquelas que parecem, intermináveis, aquelas noites que parece que não vai acabar, porque existem noites que parecem eternas, parece que não acabam. A gente fica com aquela expectativa do amanhecer, do dia seguinte, né? Quantas horas pode ter aquela noite que antecede o dia, por exemplo, que você vai casar, que o sujeito vai casar, ou que você vai começar suas férias, seu primeiro dia de férias, ou que você vai ter aí um encontro com uma pessoa muito importante, ou vai realizar um grande evento, ou tem uma consulta médica e você suspeita de um problema que pode ser grave, problema com os filhos, problema no casamento, problemas dos mais diversos, podem tornar uma noite dificílima e fazer com que essa noite pareça interminável. O texto que li, a dificuldade de Jesus começa ainda ao final do dia, porque quando Jesus vai caminhando para o Getsemane, ou para o Getsemane, Jesus passa bem próximo ao Ribeiro do Cedron, e o Ribeiro do Cedron, as águas do Ribeiro do Cedron, era comum, segundo historiadores, era comum se ver ali sangue, porque os animais que eram sacrificados no templo, o sangue desses animais muitas vezes desciam ali pelas águas do Ribeiro do Cedron, e quando Jesus passa próximo ali, Jesus tem então aquela visão do sangue, e ele, ao visualizar sangue, provavelmente isso remete Jesus a uma lembrança que não é muito boa, não era muito oportuna. E então Jesus sobe com os discípulos para o Getsemane, e a Bíblia diz que a noite cai e daqui a pouco aproxima-se a madrugada, e Jesus então começa a orar com os seus discípulos. Ele deixa uma parte num ponto mais afastado e leva consigo para um local mais estreito, mais apropriado. E ali diz a Bíblia que Pedro, Tiago e João ficam aguardando enquanto Jesus dobra o seu joelho para orar. E ele vai fazer esta oração que todos nós conhecemos, que ficou famosa na história da igreja, onde ele diz: Senhor, se tu quiseres, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Quando ele retorna, os discípulos estavam cochilando. Ele diz: olha, mas vocês estão dormindo? Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Ele se refere a Pedro, Tiago e João. E a palavra de Deus diz que ele novamente afasta-se dos três discípulos,
dobra novamente o seu joelho e repete as mesmas palavras. Ele fala: eu preciso orar, porque a minha alma está angustiada, uma angústia de morte, parece que vou morrer, estou sentindo a iminência de morte, uma angústia de morte tomou conta do meu coração. Ele dobra novamente seus joelhos. A palavra de Deus diz que ele chega a orar numa intensidade tão grande que ele soa gotas de sangue, ele começa a soar gotas de sangue. Aquela noite para Jesus era uma noite que parecia interminável. Logo em seguida, todos nós de comum sabemos, nós conhecemos a história. Ele é então preso ainda com seus discípulos ali no jardim, canta um hino, sai e é pego ali na saída e preso. E aí o desenrolar da história todos nós conhecemos. Uma noite triste, uma noite muito difícil na vida e no ministério de Jesus, aonde é chegado o grande dia que Jesus várias vezes havia falado, que era o momento que ele seria conduzido à cruz do Calvário. Dias de expectativas, ou às vezes de angústias, são normais, são fases inevitáveis da vida, elas vão acontecer de uma maneira ou de outra. Se você não passou por ela ainda, não está passando por ela, provavelmente pode ser que você passe. O Senhor Jesus disse em João 16:33: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Observe que esse acréscimo, e vós vencereis, não tem lá. Jesus diz: eu venci o mundo, tende bom ânimo, porque eu venci. Que ele quer dizer que se você seguir o padrão dele, confiar nele, assim como ele venceu, nós temos toda a probabilidade também de vencermos, mas ele venceu, disse ele, é o nosso padrão. Essas noites são imprevisíveis, normalmente nos apanha de surpresa, geralmente vem nas horas mais inesperadas. Elas chegam, os vales chegam de repente, são imprevisíveis. O dia está bonito, né? A gente amanhece aquele dia bonito, né? Daqui a pouco pode se tornar uma escuridão terrível. Quem não viveu ainda aquele dia que amanhece lindo, pôr do sol maravilhoso, daqui a pouco começa a ventar, escurece e em seguida vem uma tempestade imprevisível. Todos nós já vimos isso, já vivemos isso. E há um hino no nosso hinário, nosso cantor cristão, há um hino que diz: bem de manhã, embora o céu sereno, parece o dia calmo anunciar. Vigia e ora, o coração pequeno, um temporal pode abrigar. É verdade, o dia parece lindo. Quantos de nós, às vezes, um telefonema, uma carta que recebemos, um diagnóstico médico, uma notícia veiculada pela mídia ou por qualquer outro meio, né? E aí aquele dia que prometia, que se desenhava como um dia bonito, como um dia maravilhoso, de repente escurece, fica sombrio. E o Senhor não prometeu ao cristão que ia livrá-lo das noites escuras, que ia livrá-los das dificuldades. Eu sempre me lembro que Martinho Lutero, fugindo da perseguição da igreja, escondido em castelos medievais, Martinho Lutero compõe o hino: castelo forte é nosso Deus, refúgio e fortaleza, com seu poder protege os seus na angústia, na tristeza. As noites, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, também diz o hinário. E nós vamos aí observar que vários personagens bíblicos foram apanhados por dias, por noites que pareciam intermináveis. Observe que Faraó, na praga das rãs, as rãs invadiam tudo. Aquela noite estava terrível e Moisés perguntou para ele: quando é que quer que eu ore para que a praga das rãs termine? E Faraó disse: amanhã. Quis ficar mais aquela noite que parecia interminável com as rãs.
Mas observem, a palavra do Senhor vai dizer lá nós estávamos observando aqui em 2 Reis, capítulo 13, verso 14, que o profeta Eliseu, o profeta Eliseu, ele que foi um dos homens que Deus usou para ressuscitar mortos, multiplicar azeite, um profeta que até os ossos dele, depois de morto, ressuscitou uma pessoa que estava sendo lançada ali na sua cova. Este homem, diz a palavra de Deus, morreu de uma enfermidade. 2 Reis 13, 14, ele é atacado por uma doença sem cura e vem a morrer. Paulo vai dizer a Timóteo que ele orava por Timóteo por causa das constantes enfermidades que Timóteo tinha, e aconselha Timóteo a tomar um pouco de vinho. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. A palavra de Deus vai dizer que o patriarca Jó, que viveu todas aquelas experiências com Deus, também vai morrer de uma enfermidade, cheio de bênçãos, cheio de vitórias, mas ele morre de uma enfermidade. E outros personagens na Bíblia que nós poderíamos citar, que vêm morrer de enfermidades, que vêm morrer. Paulo, por exemplo, tinha um problema visual, um problema nos olhos. Ele teve que deixar Trófimo doente em Mileto. Ele podia impor as mãos, orar, mas deixou Trófimo doente em Mileto. Então o crente, ele pode passar por decepção, por doenças, por tragédias. Ele pode perder pessoas queridas, ele pode receber má notícia, ele vai viver noites escuras. O próprio Jesus, nós não podemos criar uma carga em nossa consciência que Deus não colocou. O próprio Jesus não ficou livre desses problemas, dessas noites que parecem intermináveis. O próprio Cristo foi surpreendido, inclusive, a palavra de Deus usa um verbo, em Cafarnaum. Jesus não pôde curar alguma coisa que Deus não pode. O evangelista diz, em Cafarnaum Jesus não pôde, por causa da incredulidade do povo. A palavra do Senhor vai mostrar para nós as diversas curas e milagres que Jesus fez, mas provavelmente muita gente ficou sem receber milagres na época de Jesus. Então, dizer que toda enfermidade tem origem no diabo é uma situação que não vai se compatibilizar com a Bíblia, porque a Bíblia mostra que grandes homens de Deus tiveram enfermidades. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, ele diz: o nosso grande sacerdote não é como aquele que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. O Senhor conhece as nossas fraquezas. Mas de onde pode proceder as nossas noites escuras, as nossas dificuldades? Primeiro, elas podem sim proceder do diabo. Ele quer ver a sua derrota, ele quer ver a sua destruição, ele quer ver o seu fracasso. A Bíblia diz que o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele, ele quer ver você destruído. Ela pode vir também do próprio homem. A gente não ora, não busca o Senhor, toma uma série de decisões, cria um problema e depois empurra Jesus com a barriga para resolver o nosso problema. Muitas vezes nós agimos mais pela intuição do que por revelação. Deus tem a vontade perfeita e a vontade permissiva. Ele pode permitir determinadas coisas. Eu não preciso orar ao Senhor para saber se Deus me autoriza a comer uma macarronada com ovo cozido. Está dentro do campo do meu arbítrio, dentro do campo da minha vontade. Agora, para tomar decisões importantes, para fazer a obra do Senhor, para poder decidir coisas que envolvem o ministério, a família, eu preciso consultar ao Senhor. E as pessoas vão na intuição. É como Noemi, por exemplo, que sai de Belém, vai para outra terra, vai na intuição, viveu várias tragédias, teve que retornar para Belém. Foram vários momentos escuros, perdeu o esposo, perdeu os filhos. E a situação o problema parecia interminável, parecia que não ia acabar. Ela teve que retornar depois para Belém, todo mundo sabe disso. Foi pela intuição. Feliz é aquele que ora ao Senhor e vai por revelação.
recebe a perfeita e boa e agradável vontade do Senhor e pauta a sua vida em conformidade com ela. Paulo escreve em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a agradável, a perfeita e santa e justa vontade de Deus. Os problemas podem vir também de Deus. Deus pode permitir. Observe, amado ouvinte, amada ouvinte, que enfrentar a cruz do Calvário era um propósito de Deus para Jesus. A vontade de Deus estava em que Jesus suportasse aquela cruz. Ele tinha esse propósito. E Deus permite sim problemas, Deus permite sim dificuldades. Ele não livrou Daniel da cova dos leões, ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Ele não livrou grandes servos dele do passado, dos momentos de Jeremias do calabouço. Não, senhores, ele não livrou. Ele não livrou Jeremias do calabouço, ele livrou Jeremias no calabouço. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, mas os livrou na fornalha. Não livrou Daniel da cova, mas o livrou na cova. Ele tinha um propósito naqueles acontecimentos. Ele regeu aqueles acontecimentos. Todas as coisas colaboram para o bem. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não experimentou, é o que Deus preparou para aqueles que amam. Todas as coisas colaboram para o bem. Todas as coisas não são algumas coisas. Todas as coisas são todas as coisas, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Deus pode permitir a noite escura. Quando Ele quer te dar uma bênção, Ele te põe numa situação difícil. Quando Ele quer fazer um milagre, te coloca no impossível. Pastor, está difícil, Deus vai te abençoar. Ficou impossível, Deus vai operar um milagre. Na oração, nós encontramos forças para suportar as noites intermináveis, as noites difíceis. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E aí você vai dizer: pastor, mas a minha noite está demorando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20 anos. A minha noite parece que não vai terminar. Mas nós temos uma garantia. Essa noite terrível, essa noite de ansiedade, de expectativa, de sofrimento parece interminável, mas a Bíblia diz que amanhã vai chegar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Jesus viveu isso, e a Bíblia diz que Ele triunfou sobre as circunstâncias. A Bíblia diz que Ele triunfou sobre a morte, e a Bíblia diz que em Cristo, você e eu, os ouvintes da palavra, nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. A importância de companhia nas noites ruins. Os discípulos de Jesus estavam ali. A Bíblia diz que amigos mais chegados que irmãos, e Jesus compartilhou com eles suas dores, suas dificuldades. Não é porque tem várias pessoas ruins que nós não vamos confiar em alguém. Nós precisamos confiar em alguém. Nós precisamos ter amigos. E Jesus estava com seus amigos ali nas suas horas de agrura, nas horas mais difíceis da sua vida. Os amigos de Jesus estavam ali com Ele. Jesus venceu aquela noite interminável. A boa notícia que eu tenho para te dar, ouvinte da palavra de Deus: as noites escuras intermináveis estão terminando. O Senhor vai te dar vestes de louvor em vez de espírito angustiado, louvor em vez de cinzas. Ele vai transformar sua tragédia, Ele vai transformar sua crise em vitória, em conquistas, em bênçãos. O tempo de cantar é chegado. Prepare para fazer a festa, porque o teu dia, a tua noite está terminando, e o dia da tua vitória está determinado pelo Senhor. Acredite nisso. Receba o teu milagre nessa manhã. Deus te abençoe.